Anatomia de uma Queda, da Justine Triet, ganhou a Palma de Ouro no Festival de Cannes lá em maio de 2023. Depois disso, ele fez todo o circuito de festivais dos Estados Unidos, começou a conquistar o público, a crítica, os votantes dos sindicatos, das academias que votam nas premiações televisionadas do final do ano, principalmente nos Estados Unidos. Obviamente, durante esse tempo foi lançado em VOD, ou seja, para aluguel digital em alguns países, no streaming em outros países e, por causa disso, já está disponível no Brasil há bastante tempo através da internet, por download, por torrent, etc. E só hoje, dia 25 de janeiro de 2024, que é quando eu estou fazendo esse vídeo, o filme está sendo lançado oficialmente nos cinemas brasileiros, o que comprova algo que eu tenho falado bastante aqui no canal, que é sobre a miopia das distribuidoras brasileiras, que ainda estão presas numa mentalidade lá dos anos 90, em que estava tudo bem você esperar muitos meses, segurar os filmes para conseguir lançá-los ali mais ou menos na época das indicações ao Oscar e conseguir levar mais gente para o cinema para ver esses filmes. Hoje em dia, eu acredito que se você for olhar os números, você vai ver que menos pessoas têm ido ao cinema ver os filmes do Oscar no começo do ano, porque quem está interessado já viu esses filmes antes. Mas o vídeo não é sobre isso, eu vou fazer uma crítica aqui do filme em si, independentemente das decisões erradas tomadas pela distribuição aqui no Brasil. E esse é um filme que, por mais que não seja o meu favorito entre os 10 indicados ao Oscar de melhor filme, não é nele que eu votaria. Se eu fosse do júri do Festival de Cannes, pelos filmes que eu vi que estavam em competição naquela edição do festival, talvez eu também não votasse em Anatomia de uma Queda como o melhor filme do festival, mas isso não quer dizer que não seja um bom filme. É um filme bastante perfeccionista, bastante focado nos detalhes, atento aos mínimos detalhes, sobre a reconstrução de uma história e sobre a possibilidade ou não de reconstruir a realidade através de narrativas e também das memórias subjetivas, porque por mais que a gente acredite lembrar das coisas exatamente da maneira que elas são, quando a gente lembra de algo, a gente já está filtrando algo que é objetivo através da nossa própria subjetividade. O filme é sobre isso. Eu acredito que é um filme muito mais racional do que emotivo, ele não apela tanto a sentimentos e apela mais à racionalização do que está acontecendo, e talvez por isso o filme acabe afastando um pouco, desanimando alguns espectadores. Eu vejo muitas pessoas hoje em dia reclamarem de um filme ou gostarem muito do outro, baseando a sua reação muito no lado emocional. Ah, esse filme não me tocou, esse filme me perdeu, eu não consegui entrar na história. Se o filme tivesse tentando fazer isso, tudo bem, mas no caso de Anatomia de uma Queda, por exemplo, o filme não está nem tentando conquistar suas emoções, ele é um filme assumidamente racional, que apela muito mais para esse lado da compreensão, da interpretação e da investigação intelectual daquilo que está acontecendo, daquela investigação e da decupagem daquela cena de crime, e nisso eu acredito que o filme é muito bem sucedido. O marido da escritora Sandra Voiter, Sandra Hüller, é encontrado morto em frente ao seu chalé nas montanhas nevadas do norte da França e ela imediatamente se torna a principal suspeita. Ela então chama seu velho amigo e advogado Vincent Swan Arlaud para montar sua defesa. Eu acho que o filme seria melhor ainda chamado de Geografia de uma Queda do que de Anatomia de uma Queda, porque por mais que tenha ali no começo da história um pouco de anatomia, quando tem a necrópsia do homem morto e aí tem algumas coisas ali, tem alguns elementos que nos levam para uma direção e anulam outras ou tornam outras impossíveis ou improváveis. Durante boa parte do filme, a Justine Triet, que é co-roteirista do filme também, além de diretora, está muito mais interessada na geografia da cena, em remontar pra gente aquela geografia, os espaços e mostrar pra gente as possibilidades e também as limitações daquilo que a gente pode interpretar, daquilo que a gente pode prever sobre a resolução daquele caso através dos espaços.
onde que o corpo caiu, como que ele caiu, onde ele pode ter batido a cabeça, mas os pingos do sangue estão aqui e é muito longe de onde o corpo foi encontrado. Mas ao mesmo tempo ele foi encontrado virado de barriga para cima. Será que ele teria pulado mesmo tendo sido encontrado desse jeito? E aí, através de uma análise, de uma investigação muito detalhada daqueles espaços, que a gente vê de uma maneira muito clara através dos planos de cada espaço que compõe aquele espaço maior daquela casa, através das lentes da Justiça-Trier, muito antes da gente ver o corpo, por exemplo, de a gente sequer saber que alguém vai aparecer morto, e aí tudo isso nos leva a um mistério que não é necessariamente um whodunit, aqueles mistérios de quem fez o que está sendo investigado, né, ou quem é o criminoso, mas na verdade o filme abre 3 possibilidades. Ou esse cara caiu do terceiro andar, segundo, terceiro andar ali daquele chalé, ou ele se jogou, ou ele foi empurrado. E aí a gente vai acompanhar não só a reconstrução que eles tentam fazer da cena do crime, então a gente vê não só um flashback reimaginado, imaginando a possibilidade de ela ter matado ele, como seria isso? Quase que como se fosse um flashback rápido ao estilo Rashomon, mesmo que não seja essa estrutura adotada pelo filme. A gente vê também ali eles simulando a queda do cara com um boneco em outro momento do filme. Já em outro momento a gente é apresentado a uma maquete e uma das advogadas tentando reconstruir a cena através dessa maquete, desenhos, várias formas que os personagens vão usando para tentar reconstruir a cena e tentar investigar o que realmente aconteceu. Tem uma outra cena em que eles ensaiam a cena do dia do crime, ou do suicídio, ou do acidente, seja o que for, em que o menino, filho do casal principal, que é deficiente visual, que é cego, diz ter ouvido os pais conversando e diz que eles não estavam brigando, e aí eles tentam reconstruir, porque tinha uma música muito alta tocando a cena, para ver se ele conseguiria ter ouvido os dois mesmo ou não. Ou seja, o filme é basicamente essa investigação do que aconteceu. E aí tem algo que é muito, 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 muito legal que o filme faz, que é o fato de que ele está o tempo todo lidando com a dicotomia entre a busca pela reconstrução da realidade e a opinião subjetiva, moral, muitas vezes, moralista muitas vezes, das pessoas. O filme está fazendo, de certa forma, um comentário sobre a humanidade, um comentário sobre como as pessoas se comportam cada vez mais no mundo de hoje, tentando ler a realidade através do seu próprio filtro moral, ao invés de tentar encontrar a realidade dos fatos naquilo que elas estão enxergando. Por exemplo, né, um exemplo muito simples disso é a maneira com que a Sandra é interrogada o tempo todo. Tem um cara lá que é o promotor, que é um daqueles caras que fazem um showzinho no julgamento, né? Ele é um cara egocêntrico, ele é um cara que gosta de fazer tiradinhas, ele gosta de ter sacadinhas divertidas, ele é um cara bem ególatra, né? Tenta ser um superstar ali, debochado pra caramba, e ele demonstra o tempo todo um julgamento moral pelo fato, óbvio, dela ser mulher e dela ser bissexual, como é revelado em determinado momento da investigação, como se isso fosse importante, como se isso tivesse a menor relevância para uma investigação de um processo criminal, e isso demonstra, obviamente, o quão moralista é aquele cara e a maneira com que as pessoas se deixam levar muito mais por como as emoções delas são tocadas pelo que acontece ao redor delas, através desse filtro moral que elas colocam em cima da realidade. Tem uma cena, inclusive, né, falando dessa parte, que é um toquezinho, assim, de um elemento de uma crítica contra o machismo e a misoginia do sistema judicial, que a Justiça-Trier também faz. Esse não é o tema principal do filme, mas também é um dos temas do filme. E nessa cena, o advogado de defesa da protagonista acusa o promotor, ele fala, você tá sendo machista. E aí o cara fala, não, eu não tô sendo machista, porque eu estaria fazendo o mesmo comentário se essa amante da pessoa que está sendo julgada aqui, né, da Sandra, fosse um homem e não uma mulher. E nem passa pela cabeça dele que ele está sendo acusado de ser machista, não com a amante, mas com a própria pessoa que está na frente dele ali, sendo interrogada por ele, né? Como se ela não fosse nenhuma pessoa para esse cara.
Ele tá tão imerso nessas ideias, né, dele de o que seria um relacionamento com outro cara ou com outra mulher, que nem passa pela cabeça que não importa e que ele tá sendo extremamente moralista e julgando a mulher que tá ali na frente dele, e ele não agiria da mesma forma se a pessoa investigada fosse um homem, né? A maneira humilhante com que a vida sexual dessa mulher é posta ali na mesa para todo mundo ver, para todo mundo poder opinar, e mesmo que isso não tenha nada a ver com o desenrolar do julgamento. A Sandra Hüller tem, ou Sandra Hüller, ou Sandra Hüller, enfim, né? A gente acaba misturando a pronúncia abrasileirada com a inglesa, com a alemã, que é o nome dela, né? Ela surgiu para Hollywood em Tony Erdmann, que era aquele filme alemão, mas que fez bastante sucesso em Hollywood também, nos Estados Unidos. E ela é uma atriz que traz para esse filme um desafio muito grande, tanto para o promotor, quanto para o júri, quanto para nós, espectadores, porque ela tem um estereótipo, um arquétipo bem alemão, ela tem uma frieza, ela não convida a gente a ter uma intimidade muito grande com ela mantém um distanciamento da gente através da maneira dela olhar, das expressões dela e até do porte físico, que, como eu falei, despertam na gente um distanciamento, uma frieza e nos desafiam a continuarmos nos atendo aos fatos, a tentativa pelo menos de reconstruir aquela realidade do que aconteceu naquele dia, ao invés de nos apegarmos a uma possível antipatia que ela desperta na gente. O filme tá o tempo todo lidando com isso, lidando com esse contraste entre aquilo que a gente é tentado a sentir e sempre nos lembrando de que, calma, mas isso aqui que eu tô sentindo não é o que deve pesar para a decisão da culpa ou da inocência de um ser humano. Essa é a questão que o filme está tentando colocar o tempo todo. Tem um julgamento sobre o fato de ela estar bebendo no período da tarde, como se todo mundo vivesse as mesmas vidas e tivesse que se comportar da mesma maneira, como se tivessem convenções sociais, que se você desobedecesse, você obviamente estava possivelmente relacionado a um crime, o que não tem nada a ver. O filme está lidando com isso o tempo todo. Também tem uma tentativa ali de rotular aquela mulher através de um áudio que é encontrado, e a Justine Triet usa um flashback, aí sim um flashback real, para mostrar a gente uma briga que o casal teve um dia antes do assassinato dele. E o filme, inclusive, tá trabalhando com essa complexidade das pessoas e das relações, porque a gente é capaz de fazer grandes feitos de bondade, de altruísmo, mas todos nós também somos capazes de ofensas horripilantes, nós somos capazes também de violência, nós somos capazes de violência verbal, até física em alguns momentos, o que também não faz da pessoa que é capaz dessas coisas uma assassina. E o filme é muito inteligente em fazer algo que eu considero central para que a gente continue sempre preso na investigação de quem é essa mulher. Será que ela fez isso mesmo ou não? Que é manter a câmera na Sandra Hüller. Muitas vezes ela tá falando ou mesmo ouvindo alguém e a câmera fica nela um tempão, para que a gente vá lendo as reações, lendo as expressões dela e tentando escrutinar aquela mulher e tentar entender se ela fez mesmo aquilo ou não. Tem um outro momento também, por exemplo, em que o filho dela, que é um ator muito bom também, um ator mirim muito interessante, está sendo interrogado porque ele deu um testemunho, mudou depois do testemunho, ele trouxe informações que podem ser decisivas para mudar os rumos do julgamento, e mesmo quando as outras pessoas ali, né, a juíza, o promotor, o advogado de defesa, estão fazendo perguntas para ele, a câmera não volta para eles, não é um plano e contraplano. A câmera fica, né, ela fica fazendo movimentos de um lado para o outro, né, travelings de um lado para o outro, à medida que a pessoa, o ponto de vista que está olhando para o menino muda. Mas a câmera, mesmo que ela mude de ângulo, ela fica no rosto do menino, porque o que interessa naquele momento não é o que está sendo perguntado, mas o que interessa é, esse cara tá mentindo, esse cara, né? Esse menino tá mentindo ou não?
Ele tá falando a verdade? Então como que ele vai se expressar? Será que ele vai fugir? Ele é cego, então não tem essa questão do olhar, mas será que ele vai ficar mais nervoso? Será que ele vai indicar que tá mentindo, que tá falando a verdade? E o filme o tempo todo valoriza isso, as atuações, e aí é claro que a atuação da Sandra Hüller, que, como eu falei, é difícil da gente se conectar emocionalmente com ela, mas ela é muito eficiente em interpretar durante 2 horas e meia de filme uma mulher que está sempre colocada contra a parede, que está pressionada, que está angustiada, que não sabe o que falar, porque independentemente de ser ela culpada ou inocente, ela tá pressionada do mesmo jeito, ela tem medo do que as pessoas vão falar, vão pensar daquilo que ela diz, daquilo que ela fez, e seja lá do que mais for, e isso é algo que ela transparece o tempo todo pra gente. É um filme, por todos esses motivos que eu falei pra vocês, não sobre o que aconteceu de fato, e o final é um final aberto e vai frustrar muita gente também, eu tenho certeza absoluta, sendo que é muito legal que seja assim, porque crimes na vida real são sempre assim, ou quase sempre. É muito difícil que haja um crime em que você tenha 100% de certeza do que aconteceu. Normalmente a pessoa que sabia 100% do que aconteceu já não está mais aqui para contar a história. Então o final aberto faz sentido dentro da proposta do filme. Então ele é um filme que não é tanto sobre o que aconteceu e é mais sobre a percepção pública do que aconteceu. Ele é um filme sobre como os processos judiciais, os processos legais, criminais, são muito mais sobre a percepção de todos, público, júri, promotor, juiz, advogado de defesa, família, filhos, do que necessariamente sobre os fatos. E nesse sentido, o filme vai frustrar algumas pessoas, mas ele é muito fiel à sua própria proposta, ele funciona muito bem, é um filme tecnicamente impecável, e eu acredito que merece muito o reconhecimento que ele está recebendo. Se vocês assistirem ao filme, ou se vocês já viram, né? Porque eu sei que muita gente já viu, já dava para ter visto muito antes dele chegar ao Brasil. Eu quero que vocês me digam aqui nos comentários se vocês gostaram ou não gostaram, concordam ou discordam dos pontos que eu apresentei nessa crítica. Eu também quero te pedir para você se inscrever no canal se você ainda não está inscrito, para dar um like, clicar no sininho e em sempre, para sempre receber notificações de vídeos novos por aqui, porque tudo isso me ajuda para que os meus vídeos cheguem a mais pessoas, beleza? Eu vou ficando por aqui, um abraço, tchau!